Então, a atividade 1 fala sobre variações linguísticas e começa na página 9. Bom, se você não se lembra o que é variação linguística, presta atenção nessas imagens. Variação linguística é um estudo da língua que trata da multiplicidade de usos da língua. Trata da diversidade das formas de uso da língua, das suas diferenças, do uso da língua adequado à situação de fala, ao momento da fala ou da escrita. Exemplo, uma palavra pode mudar de significado com a passagem do tempo. Uma palavra pode ser muito utilizada numa região do país e em outra região do país ser pouco utilizada ou pode até nem ser utilizada. Há também palavras que vêm de idiomas diferentes do nosso, de idiomas estrangeiros. Essas palavras muitas vezes se aconchegam no nosso vocabulário, são chamados estrangeirismos. Também está nesse estudo aí das variações linguísticas. Na atividade 1 do caderno do aluno e depois lá na atividade 2, nós vamos falar de variações linguísticas. Primeiro, vamos tentar entender um pouco do conceito, do propósito da língua, do público-alvo, de como a língua vai se modulando para atingir o seu público-alvo. E depois a gente vai entender um pouquinho da língua dentro do contexto, da situação. Então, lá na página 9, atividade 1, nós vamos perceber um texto com determinadas características, as quais você, aluno, deve prestar bastante atenção, fazer a leitura com bastante cuidado, observar os detalhes todos do texto, observar onde é que o texto foi veiculado, observar todas as informações referentes ao texto que não sejam apenas o conteúdo do texto em si. Lá na página 10 haverá um segundo texto. Então, aí o texto 2, página 10. Então, logo de cara, já dá para perceber uma diferença. Ainda que nós tenhamos aqui termos em inglês e aqui também termos em inglês, perceba que há uma diferença bastante considerável. Bom, o texto 2, ele já apresenta a imagem, ele tem uma outra linguagem a qual você, aluno, vai ter que prestar bastante atenção. Leia com atenção, grife o texto, marque aquilo que você considerar importante. Feita a leitura dos dois textos, faça uma comparação entre eles. Tente perceber para quem esse texto foi escrito, ou seja, quem ele quer atingir. O que ele está querendo dizer, qual a informação veiculada, qual a informação transmitida por meio dele. Bom, lidos os dois textos, feitas as devidas anotações, vamos para a página 11. Há um quadro, inicialmente, e você vai ler o seguinte comando. Agora é sua vez. Para completar as dicas já elencadas, ou seja, aquelas que já foram dadas lá no texto 2, você deve fazer o quê? Colocar nesse quadro as suas estratégias de estudo. Então, aquelas estratégias que você utiliza de estudo, se somando aquelas que já estão no texto 2, nós teremos aqui uma boa quantidade de estratégias de estudo para te ajudar. E aí está a dica aqui, ó. Se liga, colar não vale. Escreva com suas palavras, do seu jeito, colocando de fato aquilo que você utiliza, o que você pensa, enfim. Você vai preencher esse quadro dessa maneira. Na sequência, há o exercício 1, que deve ser feito
na sala de aula. Então, para esse exercício, nós vamos esperar a sala de aula. O exercício 2 requer a releitura dos textos 1 e 2, a releitura dos textos 1 e 2. A primeira dela diz o seguinte: o que diferencia os dois textos que você acabou de ler? Então, chamei bastante atenção para isso. Você vai ler os dois textos e prestar bastante atenção na diferença entre eles. Veja que essa diferença não é uma diferença apenas do conteúdo escrito, mas é da forma que o texto está escrito, das palavras utilizadas, da diagramação, da presença de imagens, da escolha lexical. Ou seja, o autor, quando escreve o texto, ele escolhe determinadas palavras para atingir determinado público. Então, a pergunta B diz o seguinte: qual é o tema da reportagem no texto 1? Esse tema é de interesse de todo o público-alvo do jornal ou somente de alguns leitores? Quem seriam eles? Veja, público-alvo é aquele público que se pretende atingir com o texto. E a C diz o seguinte: considere que o texto 2 é trecho de uma reportagem publicada no site de uma revista chamada Tim para você. Quem é o público-alvo dessa revista? Veja, Tim é aquele com 2 Es e não com um só. Com um só significa 10, não é isso? Tim com 2 Es tem outro significado que você vai pesquisar. Então, quem é o público-alvo de uma revista que tem esse nome aqui? É isso que você vai precisar responder nessas questões iniciais, certo? Bom, lá na página 12, você vai encontrar um quadrinho. Esse quadro, você deve respondê-lo, você deve preenchê-lo, ainda direcionando-se ao texto 2. Então tá assim, o texto 2 está repleto de marcas, ou seja, pistas, que podem atrair um determinado público-alvo. Transcreva alguns exemplos. Então você vai reler o texto 2 e vai encontrar essas marcas, essas pistas, e anotá-los aqui nesse quadrinho. Na primeira parte, vocabulário, ou seja, palavras e expressões. Vocabulário. Que palavras ou expressões são características do público-alvo? Então perceba, lá começa já pelo título, né, da revista, pelo nome da revista. Tim para você. Então já deixa claro aí o público-alvo. Então na primeira parte do quadrinho, palavras. Na segunda, veja, imagem. Imagem. Né? A imagem, porque ela foi escolhida. Muito importante sobre imagem é nós percebermos o seguinte: a imagem também é um texto, né? Nós precisamos ter essa noção de que texto não é só aquilo que está escrito, né? Nós temos também textos que são não verbais, ou seja, não há presença de palavras escritas. Você vê aí na imagem alguns exemplos. Temos a linguagem verbal, aquela que utiliza palavras. A não verbal é aquela que não utiliza palavras, não é verdade? E temos também a linguagem mista. Então aqui você tem um exemplo, né? A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista.